Pessoal, a nossa alma é uma coisa muito preciosa, porque ela é eterna. Quando se fala em alma, muita gente imagina um vulto, um fantasma, mas a alma não é nada disso. A alma é a nossa própria pessoa, é a nossa personalidade, o nosso verdadeiro eu. Você não é esse corpo que você vê quando você olha no espelho. Você é quem está dentro desse corpo. O corpo físico ele nos foi dado para que possamos atuar no mundo físico, mas a nossa verdadeira identidade não é material e sim espiritual. Nós somos uma alma vivente dentro de um corpo que é preservado pelo fôlego de vida, conforme diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." E o motivo pelo qual o Senhor Deus criou o homem foi para se alegrar nele. Todas as outras coisas que há no mundo foram criadas por causa do homem, para que o homem se alegrasse também em toda a criação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e foi dado para ele o poder para dominar sobre toda a criação, de forma que apenas ao Senhor Deus o homem estaria sujeito, e o Senhor Deus então se alegrava no homem. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, ele entregou ao diabo o direito de dominar sobre ele. Porque diz a Sagrada Escritura, em Romanos capítulo 6, versículo 16, que nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Se nós obedecemos a Deus, somos servos de Deus. Se desobedecemos a Deus, somos servos do diabo. Quando a Eva deixou-se enganar pela serpente e comeu da árvore que Deus havia dito, "dela não comerás", e também deu para o Adão e ele também comeu, nesse momento eles deixaram de obedecer a Deus para obedecer ao diabo. E assim eles se tornaram escravos de Satanás. A morte, isso é a natureza de Satanás, ela atingiu toda a humanidade, conforme está escrito também em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que diz: "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram." Então, às vezes a gente se pergunta por que há tanta maldade, tanta desgraça no mundo. Por causa disso que aconteceu. Diz a Escritura, em Romanos 3, 23, "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." O homem perdeu aquela glória, aquela comunicação, aquela comunhão com Deus quando ele pecou. Mas Jesus veio no mundo para resgatar a humanidade das garras de Satanás e para libertar da escravidão. Está escrito que ele, com o seu sangue, Jesus com o seu sangue, nos comprou de volta para o Pai. E ele nos fez para Deus reis e sacerdotes. Também está escrito que nós haveremos de reinar sobre a terra. Eu falei no domingo passado que se as coisas não estão indo bem para você, você não deve culpar a Deus, mas sim a sua falta de conhecimento da palavra. Pelo fato de você não ler a Bíblia, não ouvir a pregação, a maioria das pessoas não sabem dos seus direitos em Cristo e não tomam a decisão certa na vida. Por isso é que vivem aí tropeçando e não conseguem se realizar. O fato é que o inferno, ele nos espia o tempo todo. O inferno anda nos espiando o tempo todo. Os demônios são cruéis. E se eles encontrarem uma brecha, por menor que seja, eles entrarão e farão a sua destruição. No Salmo 27, versículo 11 e 12, descreve o trecho de uma oração de Davi, onde ele disse: "Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois falsas testemunhas que respiram crueldade se levantaram contra mim."
A pessoa que quiser ser bem-sucedida na vida, ela tem que aprender a orar dessa forma. Tem que pedir: Deus, me ensina o teu caminho. Me guia pela vereda direita. Por quê? Porque está escrito em Provérbios 14:12, que há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Quer dizer, muitas vezes, nós fazemos escolhas na vida que nós pensamos ser boas, e nós tomamos algumas decisões que, ao nosso ver, não são erradas, mas isso segundo o nosso parecer. E nem sempre as coisas são como nós pensamos. Muitas vezes, as aparências enganam. E só tem um jeito de você não se enganar, é você seguir a direção de Deus. Como é que eu sigo a direção de Deus? Consultando a palavra. Por exemplo, tem pessoas que se encantam com uma pessoa do sexo oposto e ela acha: essa aí é ideal para mim casar. E casa. Não vê o que a Bíblia diz o seguinte: não vos associeis a um jugo desigual. O que é isso? Se você segue uma fé verdadeira em Cristo, você não deve se associar com uma pessoa que não é da mesma fé. Por exemplo, você é um cristão, o outro é um macumbeiro, um servo do capeta. Aí você vai se associar com ele, não vai dar certo. Por quê? Enquanto você está lá buscando a bênção de Deus, ele está lá batendo cabeça para o capeta. Está lá arriando um compromisso na encruzilhada, fazendo um despacho, atraindo o mal para a vida de vocês. Então, não há associação. Se você casa com uma pessoa do mundo, enquanto você está ali, quer orar, quer ir na igreja buscar a Deus, o outro quer ir para o forró, para a gandaia, para o baile, para a boate. Não há entendimento. Se você é uma pessoa que tem um estudo, uma formação profissional, você casa com uma pessoa que não tem nenhuma cultura, você vai começar a se envergonhar dela daí uns dias, porque você vai a um restaurante, vai a uma festa, ela não sabe conversar com as pessoas, ela dá escândalo. Isso não é bom, causa dissensão. Então, quer dizer, a palavra de Deus diz: não vos associeis a um jugo desigual. Você não pode se associar com uma pessoa, fazer uma sociedade. O fiel não pode ter uma sociedade com aquele que é infiel, porque ele vai roubar. Então não há como uma pessoa se associar com a outra. Mas o coração engana. Você vê a beleza física e não procura conhecer o interior da pessoa. O que acontece? Você se dá mal. Por quê? Porque enganoso é o coração. Então nós temos que saber orar e pedir a Deus: me dá a direção. E seguir aquela direção. Como é que segue a direção? Consultando a palavra. O que a Bíblia diz não faça, não faça. Senão você vai se dar mal. O que a Bíblia diz para você fazer, não deixe de fazer. Senão também vai se dar mal. Então você tem que consultar a palavra, orar, pedir a direção de Deus. Isso é você seguir a direção de Deus. Você ver a palavra, entender e praticar. Surgiu uma oportunidade, apareceu alguém, lhe fizeram uma proposta, ore a Deus. Não assuma um compromisso sem antes consultar a Bíblia. O profeta Jeremias, ele escreveu dizendo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Às vezes a pessoa tá sozinha, parece um bonitão, uma bonitona, alguém de boa aparência, bom de papo, quem sabe até com algum dinheiro, alguém de posse, e a pessoa logo pensa: é agora que eu vou realizar o meu sonho. Não consulta a palavra, não ora, não investiga como vive essa outra pessoa, não procura ver se ele e ela é temente a Deus. Na verdade, nessa hora ela não quer nem saber de Deus. Assume um compromisso, quando vai ver o sonho, se tornou um pesadelo. Muita gente já perdeu até a vida por se envolver com pessoas erradas. E muitas outras pessoas vão amargar uma traição pela vida toda. Isso sem falar de quantas outras pessoas não se deram mal nos negócios, na vida profissional, porque fez aquilo que achava certo e a coisa não saiu conforme o esperado. Então a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se deram mal porque não consultaram ao Senhor e fizeram aquilo que pensava ser o melhor para si. O demônio anda espiando as pessoas e procura de todo jeito
armar um laço para pegar a pessoa, para arruinar a vida da pessoa. Veja o caso de Ló. Ló era um sobrinho de Abraão, que quando Deus mandou que Abraão deixasse a casa do seu pai, fosse para uma terra a qual Deus lhe mostraria, o Ló foi com ele. E o Ló pegava carona nas bênçãos de Abraão. Está escrito em Gênesis 3, versículo 5, que também Ló ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E a riqueza de ambos era tanta que já não dava mais para eles habitarem junto no mesmo lugar. De modo que começou a haver contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado do Ló. Abrão chamou Ló então e disse para ele: olha, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Na verdade, Abrão era tio de Ló, mas se consideravam irmãos ali. Somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. E então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda ela bem regada. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente. E assim se apartaram um do outro. Então veja que aparentemente o Ló tomou a melhor decisão. O Abrão falou para ele: ó, não vão ficar desentendendo, não haja desentendimento entre nós, entre nossos pastores. A terra está aí, você escolhe para que lado você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Você escolheu para a esquerda, eu vou para a direita. E o Ló olhou então a planície do Jordão, viu que era um lugar bem regado, plano, bonito, escolheu ir para lá. Aparentemente para ele aquilo era a melhor decisão. Ele escolheu um lugar plano, bem regado, às margens do rio Jordão, e ali ele estendeu as suas tendas até a cidade de Sodoma. O lugar era maravilhoso, era um lugar abençoado, pensou ele, só que os moradores de Sodoma eram maus e eram grandes pecadores contra o Senhor. Tempos depois, Deus destruiu aquela região e Ló perdeu tudo que ele tinha, inclusive a sua mulher. E por pouco ele não perde a vida. E depois houve lá um caso que as duas filhas de Ló também embebedaram o pai e deitaram-se com ele e tiveram filhos com ele. E daí surgiram os moabitas e os amonitas, que foram um problema para Israel. Então veja quanta desgraça acontece por causa de uma decisão errada que a pessoa toma. Quanto sofrimento uma pessoa não arruma para si mesmo quando faz uma besteira na vida. Ló devia ter orado antes de tomar a decisão, mas ele não orou. Ele fez como muita gente faz, age de acordo com aquilo que pensa ser melhor. Faz o que acha certo, sem consultar a Deus. Ló fez o que bem parecia aos seus olhos e deu no que deu. Isso acontece com muita gente. O Davi orou dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Peça para Deus te ensinar qual a direção você deve tomar na vida. Às vezes até hoje você andou dando cabeçada na vida. As coisas não deram certo. Comece a orar e pedir: Deus, me ensina o teu caminho. Comece a ler a Bíblia, ouvir a pregação. Peça para Deus te ensinar qual direção você tem que tomar na vida. É claro que se você sabe que a coisa é errada, você já pula fora de cara. Você não precisa pedir para Deus te mostrar quando você sabe isso é errado. Mas quando você fica indeciso, a coisa te atrai, você acha: será que eu devo fazer? Será que é uma boa? Ore e peça direção a Deus. Surgiu a oportunidade que diante dos seus olhos parece uma coisa boa. Ore, peça para Deus guiar você. Consulte a Bíblia para ver o que a Bíblia fala a respeito daquilo, que é para você ter certeza que nada daquilo que você vai fazer vai infringir um mandamento de Deus. O Davi disse: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, quer dizer, por uma vereda plana, para que o meu pé não venha tropeçar. Mas por que Davi pedia isso? Por causa dos que me andam espiando. Porque ele sabia que o adversário andava espiando ele. E tem muita gente de olho em você. Tenha certeza disso. Enquanto alguns torcem pelo seu sucesso,
outros desejam ver a sua queda. Satanás tem colocado demônios para espiar você, aliás, para espiar todos nós. Isso está escrito na Bíblia, e não sou eu que estou inventando. O apóstolo Pedro disse que o diabo anda ao nosso derredor. Ele anda em volta ali, procurando uma brecha. 24 horas ele está espiando, todos os dias da nossa vida ele espera um deslize nosso, uma falha para nos acusar diante de Deus. E de alguma forma ele encontrar uma brecha para entrar nas nossas vidas. Davi sabia disso, por isso ele pedia que Deus o guiasse. Ele pedia: guia-me pelo caminho direito, por causa dos que me andam espiando. Ele sabia que ele não podia falhar, caso contrário, o inimigo o destruiria. No Salmo 27, versículo 12, o Davi disse: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois falsas testemunhas que respiram crueldade se levantaram contra mim. Eu pergunto: quantas falsas testemunhas têm se levantado contra você? Quantas línguas malditas têm te oprimido? Falsas testemunhas que respiram crueldade. O que são isso? São enfermidades, são demônios que o inferno manda para destruir a sua saúde. Coisas que estão acabando com você. Dores que não te deixam em paz, dívidas que não acabam, problemas que não têm fim, tristezas, mágoas, tudo isso são os adversários da sua alma. São demônios mandados pelo chefe do inferno para destruir você. Espíritos maus, cruéis, que não vêm para brincar com você. Pelo contrário, a ordem deles é roubar, matar e destruir. E eles seguem uma estratégia, que é convencer você a ficar longe de Deus. E você não percebe. As pessoas não percebem isso. As pessoas não têm vontade de buscar a Deus, não têm vontade de ler a Bíblia, não têm vontade de orar, não tiram um tempo para ficar sós com Deus e pedir: Deus, me guia pela vereda certa, me livra das mãos do inimigo que anda me espiando. Isso é sério. É um mundo espiritual que você não vê, o olho físico não vê. Os demônios estão interessados em arrebatar a sua alma. E causam todo tipo de dor e sofrimento físico. Aqui na terra você sofre com isso. Eles colocam em você o desânimo, que é para você não ler a Bíblia. Ocupa o seu tempo com outras coisas que faz você pensar que são mais importantes. Tiram você da fé. E aí o que acontece? Você não ora, porque você acha que não adianta orar. E por aí vai. E você não busca a Deus. Não ora, não pede. Deus, não me entregue à vontade dos meus inimigos. Tem que pedir, tem que orar. Mas ao invés disso, você concorda com a falsa testemunha. O que é a falsa testemunha? Vamos supor, dá uma dor de barriga, você corre para o doutor. Aí o doutor diz: você está com um problema assim, assim. Você concorda. É uma falsa testemunha, uma língua que está se levantando contra você. O doutor fala: mas você tem que tomar agora um comprimidinho para a vida toda. Aí você aceita. Não, você não se revolta contra o problema. Você não vê que por trás disso, por trás desse problema físico, não estou dizendo que o doutor está errado quando ele fala, não. Ele estudou para isso, ele está vendo ali nos exames, ele sabe o que ele está falando para você. Você tem que se tratar. Ele não está errado em falar. Só que você não sabe que por trás desse problema tem um espírito que quer acabar com você. E você não faz nada para se livrar do problema. Você só aceita aquilo que o doutor diz. A coisa física é o que você está vendo, é o que o doutor vê. Não estou dizendo que o doutor está errado. Não é errado você ir no médico tomar um remédio. Não, não é errado. O errado é você só lutar para combater os sintomas físicos, ao invés de você ir atrás da causa do problema. E essa causa é um demônio que está agindo na sua vida. E muitas vezes você está no caminho errado. O caminho que você anda seguindo está dando uma brecha, está abrindo uma porta para o mal entrar na sua vida. Porque está escrito que maldição sem causa não virá. Então, quando você é atacado por um mal qualquer,
significa que você deixou uma brecha. Você esqueceu uma janela aberta, uma porta aberta. Estou falando da vida espiritual. Você esqueceu, você praticou alguma coisa que não agradou a Deus e deu uma chance do maligno atuar na sua vida. E uma coisa você pode ter certeza, por trás de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a desgraça, existe um demônio, um espírito causador do problema. Não adianta você só tratar com remédio quando a causa do problema é espiritual. Às vezes a pessoa enfrenta uma luta danada para se livrar de um problema, ela se esforça para sair das dívidas, para ficar curada de uma enfermidade, para ter paz, e ela não consegue. E por que não consegue? Porque a causa do problema é espiritual. Tem coisa errada. Tem um demônio no controle da situação. Então, o tratamento físico não resolve. Não estou dizendo que todo caso é assim, mas todo problema tem ali um espírito maligno causando ele. E esse demônio ele não deixa a pessoa, enquanto ela não estiver agindo, andando pelo caminho certo, pelo caminho direito. Enquanto ela estiver alimentando ele, o pecado é o alimento do demônio. Enquanto a pessoa viver no erro, ela dá legalidade ao bicho para agir na vida dela. É problema atrás de problema. Ela sai de um, entra no outro. Só tem um jeito dela ficar livre: se arrepender dos seus erros, confessar a Deus e abandonar de vez o pecado. Veja o que diz em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 6 e 7, está escrito assim: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. O que é isso? O que é misericórdia? Misericórdia é o amor, é a compaixão que Deus tem por nós, que faz com que Ele nos trate, não conforme os nossos atos, mas conforme a bondade dEle, que é infinita. Que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então diz aqui, pela misericórdia, quer dizer, pela bondade que Deus tem para conosco, e pela verdade, ou seja, pelo conhecimento da sua palavra, o nosso pecado é perdoado e nós somos purificados, nós nos tornamos puros diante de Deus. E o que mais diz aqui? E pelo temor do Senhor, ou seja, pelo respeito a Deus, os homens se desviam do mal. O mal está de um lado e você se desvia, vai para o outro. O mal não te alcança nunca. Nós temos que nos desviar do mal, se nós queremos ser agradáveis a Deus. Agora veja o que diz no versículo 7. Sendo os caminhos do homem. Aqui fala do homem ou da mulher, né? Do jovem, da criança, não importa. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz com que tenham paz com Ele. Diga graças a Deus. Quer viver em paz? Quer ficar livre do inimigo? Obedeça a Deus. Deixe Ele te conduzir. Peça a Ele que te ensine o seu caminho. Mas saiba de uma coisa. Deus não vai rachar a sua cabeça para colocar juízo dentro dela. Se você quer mesmo que Deus te ensine o caminho dele, você tem que ler a Bíblia, você precisa ouvir a pregação todos os dias, você precisa colocar no coração: eu vou obedecer a palavra. Porque não tem outro jeito de você aprender se você não estudar a Bíblia. Deus ele nos ensina por meio da palavra. Agora você não tem que ser hipócrita também. Não peça a Deus para te ensinar os caminhos dele se você não quer. Se você não quer aprender, se você não quer obedecer. Você tem que pedir a Deus: me ensina. E você vai para a palavra e aquilo que você ouvir, aquilo que você lê, você pratica. Você faz. Porque se não é isso que você quer, se você não quer obedecer, então não seja hipócrita pedir a Deus, porque Deus sabe tudo. Se você não gosta de ler a Bíblia, você não gosta de ouvir a pregação, não adianta você pedir que Ele te ensine, porque você não quer aprender. Quem quer aprender, lê a Bíblia, ouve a pregação, busca. Jesus falou: aquele que procura, acha. E ao que tem, mais ainda lhe será dado. Então você tem que ter primeiro o desejo no coração de obedecer. Eu quero aprender para me obedecer. Porque obedecendo você vai ficar livre do mal. A decisão de andar com Deus é sua. A Bíblia diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Enquanto você está lendo a Bíblia, está ouvindo a pregação, está meditando nas palavras,
Deus está com você, porque você está com Ele. Então, você está buscando. A Bíblia diz, se buscardes, o achareis. Você é uma pessoa que vive em comunhão, você está sempre ali ligado com Deus por meio da palavra. Então, sempre que você orar, Deus vai estar com você, Ele vai responder. Porém, se o deixardes, se você deixar de ler a Bíblia, parar de ouvir a pregação, parar de ter comunhão com Ele, o que vai acontecer? Diz aqui, e se o deixardes, Ele vos deixará. Então, tomara que você tenha entendido a mensagem, tomara que você tenha compreendido que não basta de vez em quando você ir na igreja, ou de vez em quando você ler um salmo, ou assistir uma pregação, receber uma oração, porque não é só isso. O que liberta a pessoa é o conhecimento da palavra. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Quando você conhece a verdade, ela te liberta de muitas coisas, inclusive do Satanás. De verdade, Jesus está falando a palavra de Deus, a palavra da verdade. Ninguém é capaz de conhecer a palavra num só dia. Eu sou de Jesus há mais de 40 anos. Eu já aprendi alguma coisa, mas eu ainda tenho muito que aprender. Então, cada dia Deus me revela algo novo dentro da palavra. E essas revelações é que me enchem de alegria, me renova, me dá ânimo, e são elas que me colocam livre do alcance do inimigo. Procure conhecer a verdade. Não se limite apenas a ouvir, não. Leia a Bíblia. Medite nas palavras. Busque o entendimento que vem do alto. Ande diariamente com Deus. Busque a cada dia ter um encontro com Ele. E aí você vai ver que o bom mesmo é você servir a Deus. Aproveitar a vida é você andar nos caminhos de Deus. Deixa eu orar com você agora. Pai, se eu fosse capaz de fazer essa pessoa andar nos teus caminhos, eu faria. Mas quem sou eu além de teu servo? Tu és o Senhor. E além do mais está escrito, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então, Pai, eu não sou a pessoa mais indicada para falar ao coração dessa pessoa que está me ouvindo. Mas as tuas palavras são espírito e vida. E é o Senhor que fala através delas. Meu Deus, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Por isso nós precisamos do Senhor. E a nossa oração, Senhor, é esta. Ensina-nos o teu caminho. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu santo nome. Aplana diante de nós o nosso caminho. Guia-nos por caminhos retos, planos, por causa dos inimigos que andam nos espiando. E esses inimigos são espirituais, são demônios que não vêm para brincar, mas para roubar, matar e destruir. Não nos entregue à vontade dos nossos adversários. Pelo contrário, Senhor, desça sobre nós com o teu poder. Destrua a falsa testemunha, o lábio mentiroso, caluniador, o espírito do engano, da miséria, da doença autoimune, da doença hereditária, esses demônios que respiram crueldade, que se levantaram contra essa pessoa. Deus, que o teu fogo queime todo o mal que está nesta vida, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Seja destruído todo o mal para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu amarro você, espírito que se encostou nessa pessoa. Você que entrou nessa vida, que tem colocado mal, seja ele qual for. Você está amarrado em nome de Jesus e eu te expulso. Pega o que é teu, em nome de Jesus, sai. Vá embora, desapareça e não volte mais. Pai, assim como fizeste a mim, tome cada uma dessas vidas nas tuas mãos, por Jesus meu Salvador. Eu dou a bênção para cada uma delas. E eu digo a você que está me ouvindo, seja abençoado em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, eu recebo essa bênção para a glória de Deus. Assim seja.